falar com isso. Conta um pouco da tua história aí. A minha história é muito parecida com a do Kleber, né? Também não tinha nenhum antecedente, nada com relacionado ao automobilismo, né? Kart, carro. Depois de velho, eu ando há 7 anos. Depois de velho, fala a tua idade. Não, é velho, né? Porque eu tenho 38 anos, né? Então, com 31 anos que eu fui começar a pensar no rental kart, em campeonatos. Sempre brincava com amigos, mas sempre se destacava, né? Se a gente for pensar, foi na época do boom dos kart indoor, né? Exatamente. Isso faz uns 8, 9 anos atrás. Exato, né? Então, e sempre se destacava. Como ele falou, né? Às vezes, comunidade, mas você tinha um diferencial do que você fazia. Você conseguia perceber, sentir o que o kart faz, né? E aí, foi até engraçado que a minha esposa que me inscreveu no primeiro campeonato, que é a Mica, né? O maior campeonato de rental kart do Brasil. Ela que me inscreveu. Nem eu fui procurar. Ela que me inscreveu para estar participando. Aí você começa a fazer amizade, você começa a entender como funciona, mas eu sempre fiquei... Era mais diversão, como se fosse o futebol de final de semana. Mais ou menos também como acho que uma época do Kleber, uns 4 anos para trás, né? Daqui para cá, que começou a se tornar, peraí, dá para ir além. Que aí foi quando eu comecei a participar dos Endurances, as 500 milhas de rental kart. Você começa a ver resultados significantes nisso. Eu sou um apaixonado por corridas de endurance. Também. Tanto é que eu acho corrida de carro. Eu já gosto de corrida de endurance de carro, tanto é que eu organizei o Brasileiro de Endurance durante 6, 7 anos. Certo. Eu acho uma das provas. Lógico que ainda no Brasil estamos muito longe na parte de automobilismo. Você vê as corridas 12 horas de Sebring, você vê 24 horas de Daytona. Você vê o final que está todo mundo junto brigando. Já no Brasil, hoje não tem isso. Hoje você tem... Mesmo nos últimos 1000 quilômetros de Interlagos também ainda existe muita diferença. O último 500 quilômetros teve. O último 500 quilômetros da chegada foi interessante. Né? Foi interessante. Mitsubishi ganhar na Ferrari. Mas eu também sempre fui muito adepto. Ali, na verdade, com essas corridas de longa duração, que começou a vir a questão, leva o jeito mesmo para isso, de começar a querer engrandecer o método de pilotar, começar a estudar. Por mais que seja um rental kart, você acaba estudando, analisando o que o outro faz. Não para fazer exatamente o que ele faz, mas adaptar o seu jeito de fazer. Porque pilotagem não se explica, né? Não se ensina. Você ensina uma técnica. Você tem que adaptar ao seu modo de ser. E como o Kleber falou, é verdade. O rental kart eu acho que é tudo. Para qualquer... Porque você tem que se adaptar ao kart. Não tem jeito. Diferentemente de você pegar um profissional que você acaba configurando, você abre e fecha a traseira. O rental kart você tem que fazer. Esse não faz curva, então você tem que inventar, você tem que rabiar, você tem que trabalhar diferente. Então isso começou a agradecer muito. E aí, sempre endurance, todos os endurance da Grande Viana eu participo, 500 milhas, até ter a primeira 500 milhas lá em Beto Carreiro. Um convite para correr lá também com a equipe da Mica. E aí nós fomos lá para o Beto Carreiro também, fantástico. Circuito de primeiro mundo para kart, né? Exato, né? E assim que acabou se desenrolando, né, o próprio kart, né? Por conta própria, infelizmente ainda correndo atrás de patrocínios, mas é muito bacana. E além de tudo, né, não só o kart pela paixão, mas os amigos, né? Você tem disputa, você tem brigas dentro da pista, mas você acaba... Você vai, o ciclo de amizade, o ciclo de amizade ali continua. A diferença do rental pro profissional é um pouco isso. Né? Exatamente. Tem a competitividade, mas ela se limita dentro da pista. Sai, todo mundo é amigo. O próprio, né, eu e o Zé Ricardo disputamos. Só falta uma coisa no negócio de vocês, um churrasco no final da corrida. Olha, a gente faz às vezes. É que na granja, às vezes, eles não... Mas já tentamos várias vezes tentar fazer. Não, é um negócio muito legal. E digamos assim, até propriamente eu e o Ricardo disputando Interlagos, foi uma disputa, como todo mundo está dizendo, foi forte, foi assim, intensa e extremamente de respeito. E fora isso, tem uma amizade... fora do comum, fora da pista, né? Então, ali dentro acontece, briga, esfrega, levanta a mão, reclama, mas é pista. Acabou, né? E respeita a decisão também, né? Todas as decisões que são tomadas, acho que os pilotos que andam de rental acabam construindo uma família. É um pouco diferente do profissional, né? Cada um por si. Cada um dentro do seu box, cada um dentro do seu caminhão, analisando o seu equipamento, dados que a equipe te passa e você vive o seu mundo.
Agora o rental não. O rental é uma coisa... Você vive o mundo de todos, né? É um coletivo, né? Que é gostoso. Ele falou, Você né? troca muita informação. Até tanto quanto se você pegar um Endurance na Juviana, todo mundo, as equipes ficam uma do lado da outra. Cada um com a sua planilha, com a sua televisão de tem equipe fazendo churrasco. Mas o Endurance brasileiro bom era isso. Era porque gostoso. que era a gente brigar e falar assim, mas é perigoso. Mas o cara fala, se eu não fizer o churrasco atrás do box, não é Endurance. Porque é isso. É Pra quem não dominação. entende, Endurance no Brasil vem muito de lá dos gaúchos. E corrida Porto Alegre sem churrasco não é. Não deixa de ir nas 24 horas de Interlagos aqui que vai ter muito churrasco. Porque eu digo, cada um põe uma televisão com tempo, aí o outro cara da equipe, eu não posso ver aqui, deixa eu ver a planilha. Acaba compatinando como um todo, não tem essa disputa fora, é a disputa lá dentro. Se limita a pista, né? Existe um respeito mesmo também. Isso é muito Total. legal. E agora, senhor José Ricardo, conte um pouco da sua vida. Deixa ele por último, que ele tem um pouquinho mais para falar. A gente falou depois de velho, mas não é que depois de velho, é que todo piloto fala assim, Aí pô, comecei não com comecei 12 criança, anos, não comecei exato. criança, por quê? Não vou chegar mais na Fórmula 1, né? Não tem mais como chegar na Mas Fórmula 1. pode chegar numa Não história. vou ser um Verstappen, não tem jeito. Então dá pra chegar no Stock Car, mas pô, tem idade, ó. Tô aí, ó. Tá certo. É isso Fala, aí. Zé. Não, Esse não, já. a minha história é o inverso deles, né? Acho que eu comecei com 13 anos de idade e tenho hoje 20 anos de kart já. Na verdade eu disputei corridas na época do Felipe Massa, do Danilo Dirani, Tuca Rocha, enfim, pilotos que são bem renomados aí, tanto no mundo do kartismo como no automobilismo. E, assim, vivi uma experiência extremamente longa aí de kart profissional. E aí, depois disso, meu irmão começou a andar também, né? Meu irmão entrou no kartismo 2-3 anos depois de mim. E eu acabei virando, quando eu comecei no kart, comecei a me destacar. Chegou um momento que eu virei piloto de uma equipe oficial, que era a Kart Mini, né? Acho que quem anda de kart conhece muito bem esse equipamento. Equipamento que, para quem não sabe, também tem participação da família Fittipaldi no primeiro desenvolvimento. Hoje não é deles, mas eles começaram com a Mini, né? Hoje é Mário Sérgio, né? É uma área. E aí eu comecei a andar, depois de 2-3 anos de kart, comecei a me destacar no kart profissional. Me tornei piloto oficial da Kart Mini, junto com André Nicastro, com Danilo Girani, andando em categorias separadas para não conflitar, e a Mini sempre está disputando bem os títulos, né? Então junto com a Kart Mini, eu fiz corridas do Pan-Americano de kart, brasileiro de kart, fui vice-campeão pan-americano. Acabei perdendo um Pan-Americano por uma quebra de motor na última volta, por uma quebra de escapamento na última volta, faltando um pouquinho para cruzar lá e infelizmente acabou dando problema. E vivi uma experiência assim, bem longa. Depois meu irmão começou a andar, eu tinha 2 patrocinadores fortes e acabou que eu perdi esses patrocinadores por conta da alta do dólar. Então em meados de 97 para 98, quando meu irmão ingressou no kartismo, eu fiz um ano completo com ele para que ele pegasse uma boa referência de pista. E meu pai, foi muito engraçado que assim, meu pai ele exigia que eu fosse um piloto muito técnico, e ao contrário do meu irmão, ele exigia que o meu irmão fosse um piloto muito arrojado, né? Então, tanto é que no kart o meu irmão era conhecido não por João Paulo de Oliveira, era João Porrada. De tão agressivo que ele Onde tinha um buraco, ele enfiava o onde kart. tinha um buraco, ele enfiava. Era completamente assim, o avesso um do outro. Eu me tocava com o piloto na pista e meu pai falava, pô, que não sei o que você fez isso, você fez aquilo. E o João Paulo se tocava e ele falava, é isso aí, tem que bater mesmo, que não sei o que. Então assim, ele construiu 2 personalidades, ele mesmo assume isso também. E quando começou a subir para o Fórmula, na verdade o João Paulo subiu antes com o investimento, com patrocínio, né? E eu fiquei no kart porque eu tinha 2 grandes patrocinadores. Um deles, inclusive, era a academia da Arrows da Fórmula 1, que eu era piloto Danca,
E nessa época, pra mim, tava garantido, eu estava bem né? confortável, né? E quando o João Paulo subiu para o Fórmula, ele destacou muito rápido. No primeiro ano ele já ganhou 4 corridas de Fórmula Ford, no segundo ano o meu pai já levou ele para a Fórmula Chevrolet, fez poucas corridas, depois para a Fórmula 3 e já saiu ganhando corrida um em cima da outra nos campeonatos que ele passava. Enquanto isso eu fiquei no kart, porque faltava investimento. Quando eu tive a oportunidade de subir, na verdade eu corri um ano só de Fórmula, o João Paulo já tinha, na verdade, invertido os papéis e eu tinha perdido os patrocinadores. E chegou um momento que assim, não dava para manter 2 pilotos. A gente sabe que kart, tanto kart como principalmente automobilismo, é um esporte muito caro. A família Piedade teve que fazer também essa escolha, acabou escolhendo o Júnior, que foi para a Europa, tudo. Mas o Gordo tá até aí hoje acelerando também, como você tá, né? É isso que é o mais legal, a gasolina nunca sai da veia. Não tem jeito. E aí, assim, graças a Deus a carreira do meu irmão deslanchou, eu acabei não conseguindo mais investidores, mais patrocínio para continuar, para dar sequência na minha carreira, e interrompi. Foi uma pausa forçada, né? Que... Sim, é bem complicado falar dessa época porque fica aquele sentimento de que você podia mais. Podia ter feito mais. Exatamente. Aí, João, mas graças a Deus, assim, nesse momento, houve uma reunião familiar naquela ocasião e houve uma troca muito forte entre eu e meu irmão. De um olhar para o outro e falar assim, olha, eu vou por você. E quando eu chegar, essa carreira é nossa. Que legal. E no momento que ele chegou, assim, pra mim foi a minha vitória.